Olá Maurício e todos que curtem o seu canal aí. Meu nome é Círio José Pichait e eu trabalhei de 79 até 84 na Rádio Negrinho como sonoplasta ou operador de áudio. E muitos foram os acontecimentos durante todo esse meu percurso dentro da Rádio Negrinho. Um dos meus períodos nessa época de rádio, eu posso destacar, foram as enchentes de 83, que assolaram grande parte de municípios de Santa Catarina, do Paraná, de toda a nossa região aqui. Eu cheguei para trabalhar na Rádio Negrinho no domingo e já com uma canoa para poder chegar até no estúdio da rádio. E nós trabalhamos durante todo o dia ali e já se preparando para fazer uma mudança do estúdio da rádio, porque os bombeiros e a Celesc tinham avisado que iam ter que cortar a luz lá no prédio onde é que funciona a Rádio Negrinho. Aí a gente juntou o que dava, o que tinha lá de material, colocamos numa canoa, pegamos o Fusca, que na época a rádio tinha um Fusquinha, e transportamos até onde é o transmissor da rádio. Lá nós montamos numa construção que tinha abandonada lá, que era um depósito. A gente deu uma limpada lá e montou um estúdio. E lá nós ficamos uma semana trabalhando, passando informações, atendendo o telefone, durante todo aquele período da enchente. Como não havia na época nenhuma outra rádio na região para dar assistência, então era direto, o telefone era colocado, ele no gancho ele tocava, era recado para um, recado para outro. Então a Rádio Negrinho foi um ponto de apoio muito grande na época para ajudar os moradores que estavam sofrendo com as enchentes, né? E como a gente, quando juntou o material, a gente pegou alguns discos, então aquela programação nossa ficava rodando o dia inteiro e os avisos intercalados com as músicas. Ficou uma semana a rádio naquele lugar e a gente não tinha tempo de descer lá buscar algum outro disco, né, para complementar a programação. Então, em certo momento, o pessoal já até conhecia as músicas, de tanto que ficava tocando só um tipo de estilo e tal, porque quando a gente pegou, a gente não se ateve a isso também, né? Dos fatos também, você mencionou o Ivo Esteban já nos seus comentários aí, foi que na parte da manhã tinha um programa, que até hoje tem, que é horóscopo e outros assuntos assim relacionados a essa área, né? E como nós não tínhamos material para isso, quem criava os horóscopos todos os dias era o Ivo. Como você colocou já, ele tinha uma imaginação bem fértil, né? E ele que criava os horóscopos. Como ele já fazia isso durante a semana no programa, então ele já tinha uma ideia de cada signo, como que se tratava e tal, e ele criava. Tanto que teve pessoas que ligavam para lá, dá um tempinho depois ali, perguntando de onde que ele tirou, porque dava tão certo, aquela semana ali foi tão certa o que ele falava em termos, né? Só que a gente nunca mencionou que foi ele que na verdade redigia o horóscopo e passava aquelas previsões ali. Mas um episódio que aconteceu com relação às enchentes foi, como era difícil você ir e voltar todo dia para casa, por causa da distância, e tinha que pegar barco todo dia, então a gente ficava trabalhando das 6 da manhã até 10, 11 horas da noite, passando os recados pro pessoal e tal. Eu fiquei essa uma semana hospedado na casa do Coroné, o Coroné que trabalhava com a gente e tal. Então, como a casa dele era perto ali, onde a gente tinha esse estúdio improvisado, eu passei a semana inteira de hóspede lá na casa do Coroné. Como ele começava o programa às 6 horas da manhã, a gente vinha junto, e à noite eu ia lá descansar e outro dia começávamos de novo. Assim foi uma semana fora de casa, tendo esse abrigo lá na casa do Coroné. Dentro dessa vida de radialista, vários momentos acontecem, várias coisas que a gente depois vai recordando. O que eu lembrei agora nesse momento foi isso. Outros tantos existem, e quando você junta o pessoal que é de rádio, ou que trabalhou naquela época, então vem vários outros, né, que marcaram até a época, ou que servem de gozação até para alguns também, devido a algumas situações.
Nesse meu período na Rádio Negrinho, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com vários locutores. Dentre eles, o Aristides, que está até hoje, o Coroné César, que eu fazia o ranchinho do Coroné todo final da tarde, o Paulo Roncone, o Ivo Stebel, o Sérgio Gertler, tinha o Juarez Garcia, que tinha o programa do Povo para o Povo, à tarde na Rádio Negrinho, o tio Sarja, que era sargento da polícia, hoje já é falecido já há um tempo, ele tinha o programa policial também dentro da Rádio Negrinho. Trabalhei também com o Vitor Júnior, com o Jaime Pacheco, com o Paulo Rogério Turic e também com o Aldo Genésio, que fazia a sonoplastia, mas também fazia a locução. Então, dos que eu lembro, são esses que a gente passou e aprendeu muito com eles. Quando eu saí da Rádio Negrinho, que trabalhei de 79 até 84, quem me sucedeu foi você, né, Maurício? Eu que te ensinei a trabalhar ali na sonoplastia e tal, e você seguiu também esse caminho aí no rádio, indo para outras emissoras depois. E eu voltei na área da comunicação há um tempo atrás, quando eu e o Vanderlei criamos a WJS Comunicação, e nós tínhamos, por 6 anos, a gente teve uma web rádio. Então, em algum outro momento você sempre volta para a área da comunicação. A gente que trabalhou anos em rádio, então a gente sempre volta porque isso faz bem, a gente mata a saudade e é bem legal. E eu não trabalhei mais em rádio, mas até hoje eu trabalho com a parte de som, alguma coisa assim, então a gente se envolve ainda até hoje, depois de tanto tempo, mas a rádio, a parte de comunicação, parece que vira uma cachaça, né? Que nem alguns dizem. Você começou naquilo, você não quer deixar, nem que você trabalhe às vezes em outras áreas, mas quando você vê uma mesa de som, você vê um microfone, você sempre está ali junto porque aquilo parece que continua te atraindo. Sucesso aí, Maurício, no seu canal. Grande abraço a todos e até mais.